O silêncio da casa às 5 da manhã tem um peso que só quem já acordou sozinha conhece. Sento-me na cozinha ainda escura, envolvida pelo roupão de algodão desbotado que era do meu casamento. Uma ironia que já não me machuca tanto. O café pingava lentamente na cafeteira velha, criando uma melodia matinal que se tornou minha única companhia constante. 45 anos. 3 filhos. Um divórcio que me deixou com mais dívidas que sonhos. E uma habilidade que aprendi aos 7 anos, observando minha avó mexer panelas fumegantes enquanto me contava histórias sobre abelhas que guardavam segredos no mel. A conta de luz amarelada sobre a mesa me encara como um ultimato silencioso. R$ 240 que eu não tenho. Os meninos dormem no andar de cima. Pedro ainda ressona como um menininho. Carlos resmunga em sonhos sobre faculdade. E Júlia? Bem, Júlia mal fala comigo desde que voltou da universidade. Pego a velha caixa de receitas da vovó Conceição. O metal enferrujado range quando abro, liberando um aroma fantasma de baunilha e tempo. As fichas amareladas estão escritas à mão, com aquela caligrafia caprichada que ninguém mais tem paciência de fazer. Brigadeiro da Fazenda Santa Rita, diz uma delas. Embaixo, em letra miúda. O segredo está no mel das abelhas bravas do pomar. Talvez seja loucura. Talvez seja desespero. Mas pela primeira vez em meses, algo dentro de mim desperta. Como se a vovó estivesse sussurrando em meu ouvido que ainda não é hora de desistir. O sol começa a clarear o céu quando tomo a decisão que mudará tudo. Vou à casa da minha irmã Cláudia, pedir os R$ 500 emprestados que ela ofereceu no último Natal, quando ainda duvidava que eu fosse capaz de qualquer coisa, além de ser uma ex-esposa fracassada. O cheiro de canela gruda nas minhas mãos, quando termino de mexer a primeira fornada. É o mesmo aroma que me acalmava quando eu era pequena e tinha medo do escuro. Hoje, é o cheiro da minha última chance. Mãe, você não vai mesmo fazer essa vergonha. A voz de Júlia corta o ar da manhã como uma faca afiada. Ela está na porta da cozinha, impecável no seu terno cinza, cabelos presos num coque severo que a faz parecer mais velha que seus 22 anos. É temporário, filha. Minha voz soa mais firme do que me sinto. As mãos tremem ligeiramente enquanto coloco os últimos brigadeiros nas forminhas de papel colorido. Só até conseguir um emprego. Você tem formação em contabilidade. Por que não procura algo normal? Normal. A palavra fica suspensa entre nós como uma acusação. Para Júlia, normal significa escritório, salário fixo, respeitabilidade. Para mim, aos 45 anos, normal virou sinônimo de impossível. Vai dar certo. Sussurro mais para mim mesma que para ela. A escola fica a 3 quarteirões de casa. Carrego a caixa térmica como se fosse um tesouro. Cada passo uma oração silenciosa. As mães começam a chegar para buscar os filhos da educação infantil. Reconheço algumas. São vizinhas, conhecidas do supermercado. Mulheres que, como eu, já tiveram sonhos maiores que suas cozinhas. Olha, gente, a Marina está vendendo docinho. A voz de Carmen ressoa no pátio. Ela foi minha colega no colegial, casou com o filho do fazendeiro e hoje dirige um carro do ano. Sua voz carrega um tom de surpresa que não consigo decifrar se é solidária ou condescendente. A primeira venda é para a dona Sebastiana, uma senhora de cabelos brancos que sempre me cumprimenta na padaria. Ela morde o brigadeiro com cuidado, mastiga lentamente, e seus olhos se arregalam. Meu Deus do céu, que gosto é esse? Ela me olha com uma expressão quase reverente. Parece o brigadeiro que minha sogra fazia lá na fazenda nos anos 60. É receita da minha avó. Ela usava mel silvestre. Ainda usa? Minha garganta se aperta. Ela morreu há 5 anos. Dona Sebastiana compra 6 brigadeiros e me paga com uma nota de R$ 50. Você volta amanhã? É assim que começam os pequenos milagres. Uma mãe conta para outra. Um brigadeiro leva a outro. Em uma semana, preciso acordar às 4 da manhã para dar conta dos pedidos. O aroma doce invade toda a casa, grudando nas cortinas, nos cabelos, nas roupas. Pedro diz que nossa casa cheira como um abraço. Carlos, meu filho do meio, aparece na cozinha numa quinta-feira à noite. Aos 18 anos ele tem a altura do pai, mas herdou meus olhos castanhos e minha teimosia. Mãe, posso ajudar?
Tem certeza? Não é trabalho glamouroso. Ele sorri, e por um momento vejo o menino que costumava me ajudar a fazer biscoitos nas tardes de domingo. Nada na nossa vida tem sido glamouroso ultimamente. Pelo menos agora tem gosto bom. Naquela noite, trabalhamos lado a lado até meia-noite. Carlos tem dedos ágeis para enrolar os brigadeiros, e sua risada preenche os cantos silenciosos da casa. Pela primeira vez desde o divórcio, sinto que talvez não esteja tão sozinha assim. O mel chegou numa manhã de março, trazido por seu Antônio, um apicultor de 70 anos que conhecia minha avó desde menina. Suas mãos calejadas seguram o vidro como se fosse uma relíquia. Esse aqui é das abelhas bravas do mesmo apiário da Dona Conceição. Elas vivem nas montanhas, longe de agrotóxico. O mel é diferente, mais escuro. Tem um gosto que ninguém consegue imitar. Quando abro o vidro, o aroma me transporta instantaneamente para os domingos na fazenda da vovó. É um perfume complexo, selvagem, que carrega o cheiro de flores do cerrado e a promessa de algo único. Faço a primeira fornada com esse mel. A diferença é imediatamente perceptível. Não apenas no sabor, mais denso e com notas que variam a cada mordida, mas na textura. Os brigadeiros ficam mais cremosos, quase sedosos na boca. Santa Maria! Dona Sebastiana quase deixa cair o docinho quando prova. Isso aqui não é brigadeiro comum, menina. Isso aqui é arte. A notícia se espalha pela cidade pequena com a velocidade que só as coisas boas ou escandalosas conseguem ter. Em 2 semanas, tenho uma fila na porta de casa toda tarde. Vizinhas que antes mal me cumprimentavam, agora batem na minha porta perguntando se sobrou algum docinho. Preciso contratar ajuda. Dona Lourdes, minha vizinha aposentada, aceita trabalhar de meio período. Ela tem mãos delicadas e uma paciência que eu perdi há muito tempo. Celeste, que mora 2 casas abaixo, também se oferece. Sua cozinha vira extensão da minha quando a demanda cresce. Marina, você precisa pensar maior. Celeste me diz numa tarde enquanto embrulhamos centenas de docinhos em papel celofane. Isso aqui pode ser muito mais que um bico. Não sei se quero maior, Celeste. Às vezes maior significa complicado. Ela ri, suas mãos nunca parando de trabalhar. Querida, você já tem 3 filhos adolescentes. Complicado você já conhece. Júlia continua evitando a cozinha quando chego em casa. Atravessa correndo pelo hall, murmura um oi e se tranca no quarto. Mas às vezes, de madrugada, quando acho que todos estão dormindo, a pego-no observando pela porta entreaberta enquanto trabalho. Seus olhos carregam algo que não consigo decifrar. Vergonha? Curiosidade? Inveja? Pedro, meu caçula de 15 anos, vira meu assistente oficial de entrega. Ele carrega as encomendas na bicicleta com uma seriedade que me emociona. Mãe, ele me diz uma tarde, os moleques da escola estão falando que você é famosa, que seus doces são os melhores da cidade. E você, o que acha? Eu acho que sempre soube que você era especial. Só não sabia que os outros também iam descobrir. Naquela noite, abraço meu filho mais apertado que o normal. Ele cheira a adolescente. Desodorante barato misturado com suor de bicicleta. Mas também há algo novo. Orgulho. O empresário aparece numa manhã de sábado, durante a feira livre na Praça Central. Eu não o conheço, mas ele destoa de tudo ao redor. Terno escuro, sapatos lustrosos, uma confiança que só o dinheiro sabe dar. Observa minha barraquinha improvisada por alguns minutos antes de se aproximar. Posso provar? Ofereço um brigadeiro tradicional e outro de leite ninho, minha segunda receita mais pedida. Ele mastiga devagar, como se estivesse analisando cada ingrediente. Seus olhos se fecham por 1 segundo. Interessante, muito interessante. Sua voz tem um sotaque de Belo Horizonte. Você fornece para restaurantes? Ainda não. Trabalho só aqui na cidade mesmo. Ele tira um cartão do bolso. Roberto Mendes, Grupo Delícias Mineiras. Temos 15 lojas de produtos artesanais em BH e região. Estou sempre procurando fornecedores únicos. Meu coração acelera tanto que tenho medo que ele possa ouvir. Quanto você conseguiria fornecer por mês? A pergunta me pega desprevenida. Faço contas rápidas na cabeça. Minha produção atual, o espaço da cozinha, as horas disponíveis. Umas 2.000 unidades? A resposta sai insegura. Ele sorri.
Preciso de 10 mil por mês para começar. Você tem estrutura para isso? 10 mil. O número ecoa na minha mente como um eco em uma catedral vazia. É 10 vezes mais que minha produção atual. Posso conseguir. As palavras saem da minha boca antes que minha cabeça possa censurá-las. Roberto Mendes anota meu telefone e diz que me ligará na segunda-feira com uma proposta formal. Volto para casa num estado de euforia e pânico. Carlos está na sala assistindo TV e percebe minha agitação imediatamente. Mãe, você está bem? Parece que viu um fantasma. Conto sobre Roberto Mendes, sobre as 10 mil unidades mensais, sobre a possibilidade de fornecer para Belo Horizonte. Carlos fica em silêncio por um longo momento. Isso é incrível, mãe. Mas como você vai dar conta? É a pergunta que não quero fazer para mim mesma. Minha cozinha mal comporta a produção atual. Precisaria de mais funcionárias, mais equipamentos, talvez um espaço maior. Precisaria virar uma empresária de verdade. Vamos dar um jeito. Sempre demos. Naquela noite, fico acordada até tarde fazendo contas num caderno velho. Custos, lucros, investimentos necessários. Os números dançam na frente dos meus olhos, mas por trás deles vejo algo que não sentia há anos. Possibilidades. Na segunda-feira, Roberto liga pontualmente às 9 da manhã. A proposta é melhor que imaginei. 8,50 por unidade. Pagamento em 30 dias. Pedido mínimo de 10 mil brigadeiros mensais. Se der certo, ele quer expandir para outros sabores. Preciso de uma resposta até sexta-feira, diz. E claro, vou precisar de amostras para meu pessoal aprovar. Quando desligo o telefone, minhas mãos estão tremendo. Pela primeira vez desde o divórcio, vejo um futuro que não se resume a sobreviver um mês de cada vez. Júlia desce para o café da manhã no momento exato em que desligo. Ela me observa com seus olhos críticos, como se pudesse ler meus pensamentos. Quem era? Um empresário de Belo Horizonte. Quer que eu forneça doces para as lojas dele. Por um segundo, algo muda em sua expressão. Surpresa? Interesse? Sério? 10 mil por mês. 10 mil reais? 10 mil brigadeiros. Júlia senta-se devagar na cadeira da frente, como se estivesse processando a informação. Pela primeira vez em meses, me olha como se eu fosse alguém digno de atenção. Você vai aceitar? Acho que sim. Vai precisar de ajuda. Provavelmente. Ela fica em silêncio por um longo momento, mexendo distraidamente o café com açúcar. Posso dar uma olhada nos números? Fazer uma análise financeira básica? Meu coração quase para. Júlia, minha filha orgulhosa, formada em administração, oferecendo ajuda para o negócio de docinho da mãe. Claro, filha. Claro que pode. A casa se transformou numa pequena fábrica em 3 semanas. O que antes era minha sala de jantar, agora abriga 2 batedeiras industriais que Carlos encontrou num leilão. A mesa onde fazíamos as refeições em família virou bancada para embalar. O cheiro de chocolate e leite condensado impregnou até mesmo os quartos do andar de cima. Dona Lourdes agora trabalha período integral e trouxe 2 amigas, Neuza e Maria José, que têm experiência em doces caseiros. A cozinha ferve de atividade das 6 da manhã às 10 da noite. O barulho das batedeiras virou a trilha sonora da nossa nova vida. Mãe, você precisa ver isso. Júlia aparece na cozinha com uma pasta organizadora embaixo do braço e uma expressão que reconheço. É a mesma cara que fazia quando tirava nota máxima na escola. Durante 2 semanas, ela analisou cada aspecto do negócio. Custos por unidade, margem de lucro, projeções de crescimento. Fez planilhas coloridas que me impressionam e me intimidam ao mesmo tempo. Com o contrato do Roberto, você vai ter uma receita bruta de 85 mil reais por mês. Tirando custos e impostos, sobram cerca de 35 mil das limpos. 35 mil reais por mês. O valor é maior que minha renda anual anterior. Mas tem um problema, ela continua. Você vai precisar de pelo menos mais 4 funcionárias e equipamentos profissionais. O investimento inicial é de uns 50 mil reais. Onde vou conseguir essa quantia? Financiamento bancário. Com o contrato em mãos, não deve ser difícil. Júlia fala com uma naturalidade que me surpreende. Como se emprestar 50 mil reais fosse tão simples quanto comprar pão. E tem outra coisa. Ela hesita.
como se estivesse reunindo coragem. Você vai precisar de alguém para cuidar da parte administrativa, controlar estoque, fazer pedidos, lidar com fornecedores. Estava pensando em contratar alguém? Eu posso fazer. As palavras ficam suspensas entre nós como uma ponte frágil. Júlia, que há meses me trata com desdém, oferecendo-se para trabalhar no negócio familiar. Tem certeza? Sei que não era isso que você planejava depois da faculdade. Os planos mudaram, mãe. Ninguém está contratando e... Bem, talvez seja interessante aprender na prática. Não menciono, mas sei que há mais por trás da decisão dela. Júlia está desempregada há 6 meses e o orgulho não paga conta. Mesmo assim, sua oferta me emociona mais do que deveria. Teria que ser meio período no começo. Não posso pagar muito. R$ 1.000 está bom. É mais do que estou ganhando agora. Rimos juntas pela primeira vez desde que ela voltou da universidade. A primeira entrega para Belo Horizonte é marcada para uma quinta-feira. Roberto quer receber pessoalmente na loja principal, avaliar a qualidade e definir os próximos passos. Acordo às 3 da manhã para organizar tudo. O carro faz um barulho estranho na estrada, carregado com mais peso do que costuma suportar. São 15 caixas térmicas com 1.000 brigadeiros cada. Júlia vai comigo, impecável num blazer azul marinho que comprou especialmente para a ocasião. Nervosa? Pergunto quando entramos na região metropolitana. Um pouco. E você? Apavorada. Vai dar certo, mãe. Seus doces são realmente especiais. A loja de Roberto fica num bairro nobre, com fachada de vidro e decoração sofisticada. Produtos artesanais de todo o estado ocupam prateleiras iluminadas como joias. Sinto-me pequena e provinciana até Roberto me receber com um sorriso genuíno. Marina, pontual como combinado. Ele prova os brigadeiros na frente da equipe, gerentes, compradores, uma nutricionista que analisa os ingredientes. A aprovação é unânime. Além do sabor único, elogiam a apresentação e a consistência. Perfeito. Vamos começar com 1.000 unidades por loja, 15 lojas. Se a saída for boa, aumentamos para 2.000. Na volta para casa, Júlia está eufórica. Fala sobre expansão, novos mercados, possibilidades que eu nem imaginava. Mãe, isso pode ser muito grande, muito mesmo. Olho para minha filha, seus olhos brilhando com uma empolgação que não via desde que ela era pequena e sonhava em ser veterinária. Grande como? Grande como mudar nossa vida para sempre. Naquela noite, pela primeira vez desde o divórcio, adormeço sorrindo. O cheiro doce que impregna a casa não é mais apenas de brigadeiro. É o perfume da esperança tomando forma. A descoberta acontece numa manhã de terça-feira, quando abro uma carta registrada do escritório de advocacia Silveira em Associados. As palavras dançam na frente dos meus olhos. Notificação extrajudicial. Violação de marca. Cessação imediata. Roberto havia registrado Doces da Fazenda, nome que eu usava informalmente, 3 meses antes do nosso primeiro contato. Tecnicamente, eu estava usando uma marca que não me pertencia. Isso é possível? Pergunto para Júlia, que lê a carta com o senho franzido. Infelizmente, sim. Quem registra primeiro tem o direito de uso. Sinto o chão desabando sob meus pés. 6 meses de trabalho, uma marca construída boca a boca, clientes que me conheciam pelo nome, tudo ameaçado por uma questão burocrática que eu nem imaginava existir. O que fazemos? Mudamos o nome e registramos um novo, rapidamente. Júlia passa o dia pesquisando no INPI, verificando disponibilidade de marcas. Brigadeiros da Vovó Conceição está livre. É perfeito. Honra a memória da minha avó e carrega a história que os clientes já conhecem. Mas a mudança custa R$ 8.000 em taxas, novo material gráfico, etiquetas. É dinheiro que não tenho, tirado do capital de giro quando mais preciso expandir. É um investimento necessário, mãe. Marca própria é fundamental. Roberto se oferece para ajudar com os custos, mas suas condições são impossíveis. Exclusividade total de fornecimento e desconto de 15% nos preços. Declino educadamente, mas a tensão fica no ar. A pressão aumenta quando Maria José, uma das funcionárias mais experientes, anuncia que vai sair.
Sua filha conseguiu emprego em São Paulo e ela quer se mudar para ficar perto dos netos. Sinto muito, Marina. O trabalho aqui é bom, mas família é família. Entendo perfeitamente. Eu faria o mesmo. Mas perder Maria José significa perder 20% da minha capacidade de produção justamente quando preciso crescer. Pedro, que até então apenas ajudava nas entregas, se oferece para assumir mais responsabilidades. Posso trabalhar depois da aula, mãe, e nos finais de semana. Filho, você tem 15 anos. Precisa estudar, sair com os amigos. Os amigos não têm uma mãe empreendedora. Eu tenho. Quero ajudar. Sua determinação me emociona e me preocupa ao mesmo tempo. Com 15 anos, Pedro já carrega responsabilidades que meninos da idade dele nem imaginam. Carlos, que havia se interessado mais pelo marketing digital, cria perfis nas redes sociais para divulgar a nova marca. Suas postagens têm uma criatividade natural. Fotos dos brigadeiros em composições artísticas, vídeos do processo de produção, depoimentos de clientes satisfeitos. Mãe, você precisa ver isso. Ele me chama para olhar o celular numa tarde. O vídeo da senhora provando o brigadeiro já teve 50.000 visualizações. É um vídeo simples. Dona Sebastiana provando o doce pela primeira vez, sua expressão de surpresa e prazer, o comentário espontâneo sobre o sabor da infância. Carlos havia filmado sem que percebêssemos, e a naturalidade da cena toca as pessoas. 50.000? E os comentários são incríveis. Tem gente perguntando como comprar de outros estados. A viralização nas redes sociais traz oportunidades e problemas. Em uma semana, recebo pedidos de São Paulo, Rio de Janeiro, até Brasília. Mas não tenho estrutura para atender demanda nacional, e cada não que dou parece uma oportunidade perdida. Júlia sugere que criemos uma lista de espera e priorizemos o crescimento gradual. É melhor decepcionar alguns clientes agora do que decepcionar todos depois por não conseguir entregar qualidade. Sua maturidade empresarial me impressiona, mas às vezes me pergunto se não estou privando-a de ser jovem, de sonhar com coisas além de planilhas e margens de lucro. Uma noite, trabalhando até tarde na cozinha, ela me faz uma pergunta que me pega desprevenida. Mãe, você é feliz fazendo isso? Paro de mexer o doce de leite e a olho. Júlia está cansada, com mechas de cabelo escapando do coque, as mãos manchadas de chocolate. Por que pergunta isso? Às vezes você tem uma expressão... Não sei, como se estivesse carregando o mundo nas costas. É verdade. A felicidade de fazer doces se misturou com a pressão de sustentar uma família, pagar funcionárias, honrar contratos. O que começou como necessidade virou responsabilidade. E às vezes sinto falta da simplicidade dos primeiros dias. Eu amo fazer os doces, filha. Mas confesso que não imaginava que seria tão... complexo. Complexo é diferente de complicado, mãe. Complexo pode ser bom. Significa que crescemos. Naquela noite, abraço Júlia mais apertado que o normal. Minha filha, que antes me via apenas como uma mãe fracassada, agora me enxerga como uma pessoa complexa, com sonhos e medos próprios. É um progresso pequeno, mas real. E às vezes, os pequenos progressos são os mais importantes. A ligação chega numa manhã de domingo, quando a casa finalmente está silenciosa. Dona Aparecida, irmã da minha avó, tem 92 anos e uma memória que às vezes falha, mas sua voz ao telefone está cristalina. Marina, menina, preciso te contar uma coisa sobre o mel da Conceição. Meu sangue gela. Dona Aparecida sabe segredos familiares que minha avó levou para o túmulo. O que é, tia? Aquele mel que vocês usam não é de abelha comum, não. É de uma espécie que só existe naquela região da serra. Sua bisavó descobriu por acaso em 1943, quando se perdeu numa tempestade e se abrigou numa gruta. As abelhas eram diferentes, menores, mais escuras, faziam colmeia dentro das pedras. Escuto em silêncio, o coração acelerado. Sua avó guardou o lugar em segredo a vida toda. Dizia que era sagrado, que as abelhas eram guardiãs de algo especial. O seu Antônio conhece o lugar porque o pai dele era compadre da Conceição. Mas ele nunca contou para ninguém. Por que está me contando isso agora, tia? Porque soube que você anda mexendo com os doces da Conceição. E porque tem gente perguntando por aí sobre o fornecedor do mel. Gente de fora.
A conversa me deixa inquieta o domingo inteiro. À noite, ligo para seu Antônio. Ele confirma o que Dona Aparecida disse. É verdade, Marina. Esse mel é único no mundo. As abelhas vivem numa micro-região de não mais que 5 km². Se qualquer empresa grande descobrir o lugar, o que acontece? Acabou a exclusividade. E provavelmente acabaram as abelhas também. Empresa grande não entende de preservação. Na segunda-feira, chega a notícia que eu temia. Roberto Mendes quer marcar uma reunião para conhecer melhor a cadeia de suprimentos. Traduzindo, ele quer descobrir de onde vem o mel que faz meus doces únicos. É normal, diz Júlia. Qualquer empresa faria a mesma coisa. Eles querem garantir a qualidade e exclusividade do produto. E se eles encontrarem seu Antônio? E se descobrirem a localização das abelhas? Mãe, você está sendo paranoica. O Roberto é nosso parceiro. Mas algo no fundo do meu coração diz que parceiros de negócios nem sempre são amigos. Lembro da expressão dele quando provei os brigadeiros pela primeira vez. Não era apenas prazer gastronômico. Era interesse comercial. Decido ser honesta com seu Antônio. Vou até a propriedade dele numa tarde de quinta-feira, levando Pedro comigo. O velho apicultor me recebe na varanda da casa simples, cercada por colmeias tradicionais. Seu Antônio, preciso da sua ajuda. Meu negócio está crescendo, mas não quero que isso prejudique as abelhas da vovó. Ele fica em silêncio por um longo tempo, observando as abelhas comuns trabalharem nas colmeias próximas. Marina, você é neta da Conceição. Isso significa que é responsável pelo segredo também. Como assim? Sua avó fez um acordo comigo antes de morrer. Disse que se algum dia você seguisse o caminho dos doces, eu deveria te ensinar a proteger as abelhas especiais. Ele me leva numa trilha íngreme que sobe a montanha por quase 1 hora. Pedro nos acompanha em silêncio, respeitoso com a solenidade do momento. Quando chegamos ao topo, entendo por que minha avó chamava o lugar de sagrado. A gruta se abre numa parede de pedra como uma ferida dourada. Dezenas de pequenas colmeias naturais brilham nas fendas da rocha, protegidas do vento e da chuva. O zumbido é diferente, mais grave, quase musical. E o cheiro é indescritível. Floral, mais selvagem. Doce, mais complexo. Elas vivem aqui há centenas de anos, explica seu Antônio. Talvez milhares. Produzem pouco mel, mas é diferente de tudo que existe. Por que minha avó nunca me trouxe aqui? Ela disse que você saberia a hora certa de vir. Parece que ela estava certa. Pedro está fascinado, observando as abelhas pequenas e escuras trabalharem. Elas são realmente diferentes, mais delicadas, com um padrão de voo quase dançante. Mãe, é incrível. É como um tesouro escondido. Na volta para casa, carrego mais que mel. Carrego a responsabilidade de preservar algo único no mundo. E pela primeira vez desde que comecei o negócio, entendo que alguns segredos são mais valiosos que dinheiro. A reunião com Roberto acontece numa sala de vidro no Centro Empresarial de Belo Horizonte. Ele trouxe 2 assessores, um engenheiro de alimentos e um advogado especializado em contratos. Júlia está ao meu lado, impecável em seu terno azul marinho, pasta de documentos organizada à sua frente. Marina, seus doces estão fazendo sucesso nas lojas. Vendas 40% acima da projeção. Roberto sorri, mas há algo calculista em seus olhos. Queremos expandir para mais 50 pontos de venda. 50 lojas. O número me deixa tonta. Isso significaria quantas unidades mensais? 100.000 brigadeiros por mês para começar. Júlia anota rapidamente os números. 100.000 unidades representariam uma receita bruta de R$850 mil mensais. É mais dinheiro do que sonhei ter na vida inteira. Mas para garantir essa demanda, continua Roberto, precisamos ter certeza absoluta da qualidade e fornecimento dos ingredientes principais. Aí está. A armadilha que eu esperava. Nossos técnicos gostariam de visitar seus fornecedores, especialmente o apicultor, fazer uma análise completa do mel, verificar capacidade de produção, talvez sugerir melhorias. Melhorias? Aumento da produção, padronização, controle de qualidade, coisas que um fornecedor artesanal às vezes não tem estrutura para fazer sozinho. Seu Antônio, as abelhas da gruta, o segredo que minha avó guardou por décadas.
Preciso conversar com o meu fornecedor primeiro. Ele é tradicional. Não gosta muito de mudanças. Claro, claro. Mas Marina... Roberto se inclina para a frente, suas mãos cruzadas sobre a mesa. Estamos falando de um contrato de 10 milhões anuais. É uma oportunidade que pode mudar sua vida para sempre. 10 milhões. O número ecoa na minha cabeça durante toda a viagem de volta. Júlia está eufórica, falando sobre expansão, novos funcionários, talvez até uma fábrica própria. Mãe, você percebe o que isso significa? Nunca mais vamos ter problemas financeiros. Podemos comprar uma casa maior. Pedro pode fazer faculdade particular. Carlos pode montar a empresa de marketing dele. E se o seu Antônio não quiser cooperar com a análise? Então, conversamos com ele. Explicamos a oportunidade. Todo mundo ganha. Mas quando conto para seu Antônio sobre a proposta, sua reação é exatamente o que temia. Não, Marina, não pode ser. Estamos sentados na varanda dele novamente, o sol se pondo atrás das montanhas. As abelhas comuns voltam para as colmeias em formações organizadas. Eles só querem analisar o mel, garantir a qualidade. Eu conheço esse tipo de gente, menina. Começam analisando, depois querem controlar, depois querem possuir. Em 5 anos não sobra nada da tradição. Mas, seu Antônio, é muito dinheiro. Posso ajudá-lo também? Melhorar sua estrutura? Dinheiro não traz a abelha morta de volta à vida. Ele tem razão, e eu sei disso. Mas 10 milhões de reais é a diferença entre sobreviver e prosperar, entre dar educação básica aos meus filhos ou dar-lhes todas as oportunidades do mundo. Me dá uma semana para pensar? Claro, Marina. Mas lembre-se, sua avó escolheu proteger o segredo em vez de ficar rica. Ela tinha os motivos dela. Em casa, a tensão é palpável. Júlia não entende minha hesitação. Mãe, é uma decisão empresarial simples. Risco baixo, retorno altíssimo. Não é tão simples assim. Por que não? O que há de tão especial nesse mel que não pode ser analisado? Não posso contar sobre a gruta, sobre as abelhas únicas. Não ainda. Júlia veria apenas oportunidade de marketing. Mel exclusivo de abelhas raras viraria slogan publicitário. Carlos, sempre mais sensível às nuances familiares, percebe minha inquietação. Mãe, você está bem? Parece preocupada. Estou pensando sobre o futuro do negócio. Às vezes, crescer muito rápido pode ser perigoso. Perigoso como? Podemos perder o controle do que fazemos. Deixar de ser artesanal para virar industrial. Pedro, que até então ouvia em silêncio, faz uma observação que me surpreende. Mãe, lembra quando você começou? Era só você, eu, Carlos e alguns doces. Era mais simples, mas éramos felizes. E agora não somos? Agora é diferente. Bom, mas diferente. Naquela noite, fico acordada até tarde na cozinha, mexendo uma fornada de brigadeiros apenas para sentir o cheiro familiar de chocolate derretido. É aqui, neste espaço que virou meu santuário, que tomo as decisões mais importantes. O telefone toca às 10 da noite. É Roberto. Marina, desculpe ligar tarde, mas surgiu uma oportunidade imperdível. Uma rede nacional quer testar seus produtos em São Paulo. Se der certo, falamos de 300 lojas. 300 lojas. 500 mil de brigadeiros por mês. 20 milhões de reais anuais. Preciso de uma resposta sobre a visita técnica até amanhã. O pessoal da rede vem na sexta-feira. Depois que desligo, sento na cadeira onde minha avó costumava descansar quando me visitava. Quase posso sentir seu perfume de lavanda, ouvir sua voz sussurrando conselhos que só agora começo a entender. Algumas escolhas definem quem somos, e algumas riquezas custam mais que podemos pagar. A decisão de aceitar a visita técnica me corrói por dentro durante 3 dias. Roberto chega numa manhã de terça-feira com uma equipe que parece mais um esquadrão militar. 2 engenheiros de alimentos, um químico, uma consultora de produção e um advogado que não tira os olhos do celular. Marina, apresento minha equipe de análise técnica. Vamos tornar seus doces ainda mais perfeitos. Seu Antônio está esperando na propriedade, vestido com a melhor camisa que tem.
Preparou café na varanda e organizou as colmeias tradicionais para mostrar primeiro. Mas percebo imediatamente a tensão em seus ombros, a forma como suas mãos tremem ligeiramente. Interessante, diz o engenheiro Dr. Cardoso, provando o mel comum. Sabor complexo, mas dentro dos padrões comerciais. E o mel especial que vocês usam nos brigadeiros? Seu Antônio me olha. É minha deixa para mentir, para inventar uma desculpa. Mas as palavras saem da minha boca antes que possa pensá-las. Vem de colmeias especiais, na montanha. Podemos ver? O silêncio que se segue parece durar horas. Seu Antônio me observa com uma expressão que não consigo decifrar. Decepção? Resignação? É longe. Trilha difícil. Sem problema. Temos equipamento para qualquer terreno. A subida até a gruta é um pesadelo. Os técnicos carregam instrumentos que não sei para que servem. Fazem perguntas sobre produção anual, capacidade de expansão, técnicas de manejo. Seu Antônio responde em monossílabos, como se cada palavra custasse anos de vida. Quando chegamos à gruta, o silêncio é absoluto. As abelhas pequenas e escuras trabalham em suas colmeias naturais, alheias ao fato de que suas vidas estão sendo decididas por estranhos de terno. Meu Deus, sussurra Dr. Cardoso. Isso é extraordinário. Eles tiram fotos, coletam amostras de mel, capturam algumas abelhas para análise. Cada gesto é uma violação do sagrado, uma profanação do que minha avó guardou por décadas. Marina, você tem uma fortuna aqui e nem sabe. Roberto está eufórico. Esse mel é único no mundo. Com a estrutura certa, podemos produzir quantidades industriais. Estrutura como? Colmeias modernas, alimentação controlada, talvez até reprodução em cativeiro. Em 2 anos, você não vai mais depender dessas abelhas selvagens. Seu Antônio não diz uma palavra, mas vejo lágrimas escorrendo silenciosamente por seu rosto enrugado. Na volta para casa, viajo em silêncio absoluto. Júlia está radiante com as possibilidades que os técnicos apresentaram. Carlos parece desconfortável, percebendo minha angústia. Pedro dorme no banco de trás, exausto pela caminhada. Mãe, você viu a empolgação deles? O Dr. Cardoso disse que nunca viu nada igual. Falou em patente internacional, proteção de propriedade intelectual. Júlia, aquelas abelhas existem há centenas de anos. E agora podem gerar milhões de reais. É uma bênção. Uma bênção. Olho pela janela as montanhas que guardam o segredo da família e me pergunto quando começamos a confundir bênção com oportunidade de lucro. Em casa, encontro uma mensagem de seu Antônio na secretária eletrônica. Sua voz está cansada, derrotada. Marina, preciso conversar com você. Sozinha. Vou até a propriedade dele no dia seguinte, ao entardecer. Encontro-o sentado na varanda, mas algo mudou. As colmeias tradicionais estão silenciosas, e há um cheiro estranho no ar. Seu Antônio? As abelhas comuns fugiram durante a noite. Todas. Como assim? Elas sabem quando o território não é mais seguro. Animais têm instintos que nós perdemos. Ele me entrega um envelope amarelado. Isso aqui sua avó me deu antes de morrer. Disse para te entregar se um dia chegasse gente de fora querendo o mel especial. Dentro do envelope, uma carta manuscrita com a letra familiar da vovó Conceição. Marina, minha neta querida, se você está lendo isso, é porque chegou o momento que sempre temi. Gente gananciosa descobriu nosso segredo. As abelhas da gruta são guardiãs de algo mais precioso que ouro. São guardiãs do tempo que ainda não foi contaminado pela pressa do mundo moderno. Você tem uma escolha a fazer. Proteger o que é sagrado ou vender o que é único. Lembre-se, nem tudo que pode ser vendido deve ser vendido. Nem tudo que pode ser possuído deve ser possuído. Confio em você para tomar a decisão certa. Com amor eterno, sua avó Conceição. Quando termino de ler, seu Antônio está chorando abertamente. Ela sabia, Marina. Sua avó sabia que um dia isso ia acontecer. O que eu faço agora? O que ela faria? O que ela sempre fez? Naquela noite, volto para casa carregando mais que uma carta. Carrego o peso de uma decisão que mudará tudo. Roberto ligou 3 vezes, deixando recados sobre os avanços extraordinários da análise técnica. Júlia quer marcar uma reunião para discutir os próximos passos. Carlos pergunta se estou bem.
Mas é Pedro, meu filho caçula, quem faz a pergunta que me quebra por dentro. Mãe, por que você está triste se todo mundo está dizendo que vamos ficar ricos? Como explicar para um menino de 15 anos que algumas riquezas custam a alma? Como dizer que estou prestes a escolher entre dar a ele todas as oportunidades do mundo ou preservar um legado que talvez ele nunca compreenda? Naquela madrugada, sozinha na cozinha, mexo uma última fornada de brigadeiros com o mel das abelhas especiais. O aroma me transporta para a infância, para as tardes na fazenda da vovó, para um tempo em que eu ainda acreditava que todas as escolhas eram simples. Amanhã terei que decidir, e sei que, independentemente do que escolher, nunca mais serei a mesma pessoa. A ligação de Roberto chega às 7 da manhã, com a pontualidade de quem não dorme pensando em dinheiro. Marina, tenho novidades incríveis. O laboratório confirmou. Seu mel tem propriedades antioxidantes únicas, provavelmente devido ao pólen específico da região. Estamos falando de um superalimento. Podemos triplicar o preço de venda. Triplicar. A palavra ecoa na minha mente, enquanto preparo o café da manhã, numa cozinha que cheira eternamente a baunilha e sonhos realizados. Preciso de alguns dias para pensar. Dias? Marina, oportunidades assim não esperam. A concorrência não dorme. Depois que desligo, encontro Júlia na mesa da cozinha, já vestida para o trabalho, calculadora e planilhas espalhadas à sua frente. Mãe, fiz as projeções. Com o novo contrato, em 2 anos teremos capital suficiente para abrir nossa própria rede de lojas. Em 5 anos, podemos estar vendendo nacionalmente. E as abelhas? Que abelhas? As da gruta. O que acontece com elas quando começarmos a produção industrial? Júlia para de digitar na calculadora e me olha com aquela expressão que reconheço desde que ela era pequena. A cara de quem acha que a mãe está sendo irracional. Mãe, são insetos. Se a demanda crescer, encontramos outras fontes de mel ou desenvolvemos um substituto sintético. Substituto sintético. As palavras me cortam como vidro. Júlia, aquele mel não é apenas um ingrediente. É a história da nossa família. História não paga faculdade, mãe. História não garante futuro. Carlos entra na cozinha nesse momento. Cabelos despenteados, ainda de pijama. Percebe a tensão imediatamente. Vocês estão brigando? Não estamos brigando. Digo rapidamente. Estamos discutindo direções de negócio. Que direções? Júlia responde antes que eu possa. Sua mãe está com medo de crescer. Tem uma oportunidade de ouro na mão e está hesitando por causa de sentimentalismo. Não é sentimentalismo. Minha voz sai mais dura que pretendia. É responsabilidade. Responsabilidade com quem? Com abelhas? Com nossa história. Com o que sua bisavó construiu. Com o significado das coisas. Carlos senta-se devagar, como se estivesse assistindo a um filme que não entende completamente. Posso saber do que vocês estão falando exatamente? Conto sobre a gruta, sobre as abelhas especiais, sobre a carta da vovó Conceição. Júlia revira os olhos várias vezes durante minha explicação, mas Carlos escuta com uma atenção que me surpreende. Então é por isso que nossos doces são diferentes, ele diz ao final. É por isso que são únicos. Corrijo. Únicos e prestes a se tornar uma fonte de renda que pode mudar nossas vidas para sempre, acrescenta Júlia. Pedro aparece na porta da cozinha, uniforme escolar meio torto, mochila a tiracolo. Por que todo mundo está gritando? Ninguém está gritando, mento. Estão sim. Ouvi lá do meu quarto. Ele se aproxima da mesa e pega um pão. É sobre o dinheiro dos doces? A simplicidade da pergunta me desarma. Para Pedro, 15 anos, tudo se resume a isso. Dinheiro dos doces. É complicado, filho. Não pode ser tão complicado assim. Ou a gente aceita o dinheiro ou não aceita. E você? O que faria? Pedro mastiga o pão pensativo, com aquela seriedade que às vezes me assusta num menino da idade dele. Depende. O dinheiro vai fazer a gente mais feliz ou só mais rico? A pergunta fica suspensa no ar da cozinha como o aroma persistente de canela. Júlia balança a cabeça exasperada. Pedro, você tem 15 anos. Não entende como o mundo funciona. Entendo, sim. Entendo que a mãe não dormiu direito há 3 noites. Entendo que vocês duas não param de brigar.
Entendo que a casa não cheira mais como antes. Como assim? Não cheira como antes. Antes cheirava a brigadeiro gostoso. Agora cheira a preocupação. As palavras do meu filho mais novo me atingem como um soco no estômago. Uma criança de 15 anos percebeu algo que eu estava tentando ignorar. Minha felicidade estava desaparecendo proporcionalmente ao crescimento do negócio. Mãe, Carlos se inclina para a frente. Posso fazer uma pergunta? Claro. Se você não tivesse que pensar em dinheiro, se pudesse escolher livre de pressão, o que faria? É a pergunta certa feita na hora certa. E pela primeira vez em semanas, a resposta vem clara, sem hesitação. Protegeria as abelhas. Júlia deixa escapar um suspiro de frustração. Mãe, isso é a minha decisão. Minha voz sai firme, definitiva. Vou ligar para Roberto e recusar a proposta. Você está cometendo o maior erro da sua vida. Talvez, mas é o meu erro para cometer. Pedro sorri e me dá um abraço antes de sair para a escola. Carlos aperta meu ombro numa demonstração silenciosa de apoio. Júlia recolhe suas planilhas com movimentos bruscos. Espero que você não se arrependa quando estivermos sem dinheiro para pagar a conta de luz. Depois que ela sai, fico sozinha na cozinha com o cheiro de café esfriando e a certeza de que escolhi certo. Nem sempre as decisões corretas são as mais fáceis. Às vezes, são as que nos permitem dormir em paz. Ligo para Roberto com as mãos tremendo ligeiramente. Sua reação é exatamente o que esperava. Marina, você está louca. Está jogando fora a chance da sua vida. Estou preservando algo mais importante que dinheiro. Nada é mais importante que segurança financeira. Para mim, é. Quando desligo, sinto um alívio físico, como se tivesse tirado um peso das costas. Pela primeira vez em semanas, consigo respirar fundo sem sentir o peito apertado. Mas sei que a verdadeira batalha está apenas começando. A primeira consequência da minha decisão chega 3 dias depois, numa carta oficial do Grupo Delícias Mineiras, rescindindo todos os contratos devido à incompatibilidade de visões empresariais. Roberto não apenas cancela os pedidos. Ele bloqueia meu acesso às 15 lojas onde meus doces eram vendidos. Ele não pode fazer isso. Júlia esbraveja, andando de um lado para outro na sala. Temos contratos assinados. Pode sim. Li as cláusulas pequenas. Minha voz soa mais calma do que me sinto. Ele tem direito de cancelar com 30 dias de aviso. 30 dias para encontrar novos clientes que comprem 10.000 brigadeiros por mês? É impossível. Ela tem razão. Em uma semana, passo de uma receita mensal de 85.000 reais para praticamente zero. As funcionárias me olham com preocupação crescente. Dona Lourdes, sempre discreta, finalmente pergunta se os empregos estão seguros. Por enquanto, sim. Minto. Tenho reservas para pagar salários por 2 meses, talvez 3 se economizar em tudo. Carlos tenta ajudar intensificando as redes sociais, mas pedidos de outros estados não resolvem o problema de fluxo de caixa. Pedro oferece entregar doces de bicicleta por toda a cidade, de graça para ajudar. A generosidade dos meus filhos me emociona e me parte o coração ao mesmo tempo. Júlia mal fala comigo durante uma semana inteira. Quando nos cruzamos na cozinha, ela me cumprimenta com um bom dia gelado e evita contato visual. Sei que está processando a frustração, mas sua frieza machuca mais que qualquer grito. A segunda consequência chega num domingo à tarde, quando seu Antônio aparece na minha porta com uma expressão sombria. Marina, preciso te contar uma coisa. Sentamos na sala, longe da agitação da cozinha. Ele aceita um café, mas não toca na xícara. Apareceu gente na minha propriedade quinta-feira. 2 homens de terno, dizendo que eram consultores ambientais. Fizeram muitas perguntas sobre as abelhas da montanha. Meu sangue gela. Que tipo de perguntas? Sobre localização exata, número de colmeias, produção anual. Ofereceram dinheiro para eu mostrar o caminho. Você mostrou? Claro que não. Mas Marina... Ele hesita, as mãos tremendo ligeiramente. Eles disseram que iam voltar com autorização legal para fazer um estudo científico. Disseram que alguém tinha denunciado exploração irregular de recursos naturais. A jogada é perfeita e cruel. Roberto não conseguiu acesso às abelhas pela via comercial, então está tentando pela via legal.
Uma denúncia anônima ao órgão ambiental pode resultar numa investigação que exporia o local e potencialmente destruiria o habitat natural. O que fazemos? Sua avó sempre disse que se chegasse esse dia, ela tinha um plano, mas nunca me contou qual. Passamos a tarde toda revolvendo os pertences que minha avó deixou, procurando pistas. É Carlos quem encontra, escondido dentro da capa de um livro de receitas, um mapa rudimentar desenhado à mão e uma chave pequena, dourada. Mãe, o que é isso? O mapa mostra a propriedade do seu Antônio e marca um local que não reconheço. Uma construção pequena perto de um riacho, a poucos quilômetros da gruta principal. Seu Antônio, você sabe que lugar é esse? Ele estuda o desenho com cuidado, franzindo os olhos. É a casa velha do meu pai. Ninguém vai lá há anos, está meio caindo. Mas por que sua avó... Vamos descobrir. A casinha fica numa clareira escondida, acessível apenas por uma trilha quase invisível. As paredes de adobe estão deterioradas, mas a estrutura ainda está de pé. Usamos a chave dourada numa portinha pequena no fundo da construção. Dentro, encontramos o que minha avó chamaria de seguro contra a ganância. 3 colmeias artificiais pequenas, cuidadosamente mantidas, com abelhas descendentes das originais da gruta. E documentos. Muitos documentos. Meu Deus! Sussurra seu Antônio. Ela estava preparando isso há décadas. Os papéis mostram que minha avó havia registrado a área da gruta como reserva particular de patrimônio natural ainda nos anos 1990. Legalmente, ninguém pode explorar aquele local sem autorização dos herdeiros, ou seja, minha. Ela sabia que um dia alguém viria atrás das abelhas. Explico para Carlos no caminho de volta. E se preparou para protegê-las. Então estamos seguros? Por enquanto. Mas Roberto não vai desistir fácil. E eu estava certa. Na segunda-feira seguinte, recebo uma ligação de um advogado representando interesses comerciais legítimos que querem contestar a reserva particular. A batalha legal que eu tentei evitar tornou-se inevitável. Júlia, que tinha mantido distância durante toda a crise, aparece na minha porta naquela noite com uma pasta de documentos e uma expressão determinada. Mãe, podemos conversar? Claro, filha. Pesquisei sobre reservas particulares. É possível contestar, mas é caro e demorado. E você tem uma defesa sólida. Você pesquisou para me ajudar? Pesquisei porque entendi uma coisa. Ela senta-se ao meu lado no sofá, seu tom mais suave do que nos últimos meses. Talvez eu tenha me perdido no meio de tantos números e oportunidades. Talvez tenha esquecido que antes de ser um negócio, isso é nossa família. Júlia, deixa eu terminar. Ainda acho que você cometeu um erro comercial, mas entendo por que fez. E se é para lutar, vamos lutar juntas. Naquela noite, abraço minha filha pela primeira vez desde que ela voltou da universidade e sinto que talvez nem tudo esteja perdido. Às vezes, as crises mais devastadoras trazem consigo os recomeços mais necessários. A sala da nossa casa vira centro de operações numa semana. Júlia transformou a mesa de jantar num escritório improvisado, com pastas organizadas por cores e uma impressora que não para de funcionar. Carlos criou um site chamado Salve as Abelhas Especiais, que em 3 dias tem mais visitantes que nossa página comercial jamais teve. Mãe, olha isso! Carlos me chama para ver o computador. Tem gente de 3 países diferentes apoiando nossa causa. A história vazou nas redes sociais de forma orgânica. Carlos postou um vídeo simples contando sobre as abelhas únicas, a tradição familiar e a ameaça de exploração comercial. Em 48 horas, o vídeo foi compartilhado 200.000 vezes. É incrível! Continua Carlos lendo os comentários. Tem apicultor da França dizendo que a mesma coisa aconteceu lá. Tem brasileiro de São Paulo oferecendo doação para pagar advogado. Tem até gente querendo comprar nossos doces para apoiar a causa. Pedro, que deveria estar estudando para uma prova de matemática, está sentado no chão organizando centenas de cartas que chegaram pelos correios. Pessoas de todo o Brasil contando histórias similares. Tradições familiares ameaçadas pelo crescimento acelerado. Pequenos produtores engolidos por corporações. Mãe, tem uma senhora de Minas que perdeu a receita de goiabada da família porque uma empresa grande registrou igual. Ele me conta, abrindo uma carta manuscrita. Ela diz que torce por você
Porque você é corajosa. Corajosa. Não me sinto corajosa. Me sinto assustada, confusa, caminhando numa corda bamba entre preservar um legado e garantir o futuro dos meus filhos. Dona Lourdes e as outras funcionárias se revezam cuidando da produção reduzida, enquanto ajudam com a campanha. Neuza descobriu que tem talento para atender telefone e agora coordena os pedidos que chegam de todo o país. Maria José, que havia voltado de São Paulo, porque a cidade grande não é para mim, virou nossa especialista em embalar encomendas para fora. Marina, diz Dona Lourdes numa tarde, nunca pensei que aos 70 anos ia virar ativista. Ativista? É assim que minha neta me chama. Diz que estou lutando pelos direitos das abelhas. A luta judicial avança lentamente. O advogado que contratamos, Dr. Fábio, especialista em direito ambiental, é otimista, mas realista. Vocês têm uma defesa sólida, explica numa reunião na nossa sala. A reserva é legal, antiga e bem documentada. Mas a outra parte tem recursos e vai tentar prolongar o processo até vocês se cansarem. Quanto tempo pode durar? 1 ano? 2? Depende de quantos recursos eles apresentarem. 1 ano. Não tenho reservas financeiras para aguentar uma batalha legal de 1 ano. E Roberto sabe disso. É Júlia quem propõe a solução mais criativa. Mãe, e se a gente transformar isso numa vantagem? Como assim? Vamos contar a história completa. Fazer dos nossos doces um símbolo de resistência. Tem mercado para isso. Pessoas que querem comprar produtos com causa, que valorizam tradição e sustentabilidade. A ideia me assusta e me empolga ao mesmo tempo. Transformar nossa luta numa marca? Não sei, Júlia. Não quero usar a memória da vovó como marketing. Não é marketing, mãe. É educação. É mostrar para as pessoas que ainda existem coisas que não podem ser compradas. Carlos concorda. Já estamos fazendo isso sem querer. O site recebe dezenas de perguntas por dia sobre apicultura sustentável, preservação de espécies nativas, tradições familiares. As pessoas querem aprender. Pedro, sempre prático, faz a pergunta essencial. Mas isso vai dar dinheiro suficiente para pagar as contas? Não sei, filho. Mas vai dar dignidade suficiente para dormir em paz. A resposta sai espontânea. E percebo que finalmente entendi a diferença entre ter um negócio e ser empresária. Um negócio vende produtos. Uma empresária constrói legados. Nossa primeira feira da resistência acontece num sábado chuvoso na Praça Central. Esperávamos talvez 50 pessoas, mas aparecem mais de 300. Famílias inteiras, jovens universitários, aposentados, outros pequenos produtores rurais da região. Seu Antônio chega com potes de mel comum e explica para quem quiser ouvir sobre as diferenças entre apicultura industrial e artesanal. Suas mãos não tremem mais quando fala. Ele descobriu que ensinar é uma forma de resistir. As abelhas, diz ele para um grupo de crianças fascinadas, não trabalham para nós, trabalham para a natureza. Nós apenas cuidamos delas. E elas, quando confiam na gente, dividem um pouco do que fazem. Vendemos 2.000 brigadeiros naquela tarde. Não é muito comparado aos números que Roberto oferecia, mas cada venda vem acompanhada de conversas, histórias, conexões humanas reais. Uma senhora idosa compra uma dúzia de doces e me conta que a bisavó dela também tinha abelhas especiais, numa região que hoje é plantação de soja. Perdemos tudo, diz com tristeza. Mas fico feliz que vocês tenham conseguido salvar as suas. Um jovem casal compra brigadeiros para o casamento porque querem que sua festa tenha produtos com história verdadeira. Eles me pedem para contar sobre as abelhas durante a cerimônia. É mais que um doce, explica a noiva. É um símbolo de que ainda é possível preservar o que importa. Naquela noite, contando o dinheiro na cozinha, percebo que ganhamos exatamente o que gastamos em ingredientes e funcionárias. 0 de lucro financeiro, mas uma riqueza emocional que não se mede em reais. Mãe, diz Júlia, ajudando a organizar os trocados. Hoje entendi uma coisa. O quê? Durante 2 anos de faculdade, estudei teorias sobre maximização de lucro, eficiência operacional, crescimento acelerado. Mas ninguém nunca ensinou sobre o valor das coisas que não aparecem no balanço. Como assim? O sorriso da dona Sebastiana quando provou o primeiro brigadeiro.
A empolgação das crianças ouvindo seu Antônio falar das abelhas. A satisfação de saber que estamos preservando algo único no mundo. Isso não tem preço, mas tem valor infinito. Carlos, organizando as sobras numa caixa, acrescenta. E tem outro aspecto. Hoje vi adolescentes da minha idade interessados em tradições familiares, em preservação ambiental, em consumo consciente. Nossa história está educando pessoas. Isso é mais poderoso que qualquer campanha publicitária. Pedro, sempre meu filho mais observador, faz uma observação que me surpreende. Mãe, hoje você sorriu mais que nos últimos 3 meses. Ele tem razão. Pela primeira vez desde que comecei a empresa, sinto que estou fazendo algo que vai além de sobreviver. Estou construindo significado. Mas a realidade financeira não desaparece com boa vontade. Dr. Fábio liga na segunda-feira com notícias preocupantes. Marina, a outra parte entrou com um pedido de liminar para suspender qualquer atividade comercial relacionada ao mel da reserva. Alegam que vocês estão comercializando recursos ambientais sem autorização adequada. Isso é possível? Tecnicamente, sim. É uma estratégia para pressionar vocês a negociar. Quanto tempo temos? A audiência é na sexta-feira. Se a liminar for concedida, vocês terão que parar a produção até o final do processo. Quando desligo o telefone, sinto o peso da realidade caindo sobre meus ombros como uma avalanche. Posso perder tudo. O negócio, a casa, talvez até as abelhas. Júlia, que ouviu a conversa, senta-se ao meu lado no sofá. Mãe, independente do que acontecer, quero que saiba uma coisa. O quê? Estou orgulhosa de você. Pela primeira vez na vida, estou realmente orgulhosa de ter você como mãe. As lágrimas que eu estava segurando há semanas finalmente escorrem pelo meu rosto. Não são lágrimas de tristeza, mas de algo mais complexo. Uma mistura de gratidão, medo e uma estranha sensação de completude. Obrigada, filha. Isso significa mais para mim que qualquer contrato milionário. Naquela noite, durmo profundamente pela primeira vez em meses. Amanhã pode trazer a destruição de tudo o que construí, mas hoje descobri algo que ninguém pode tirar de mim: o respeito dos meus filhos e a certeza de que escolhi o caminho certo. A audiência acontece numa sala pequena e abafada do Fórum da Comarca. Dr. Fábio está ao meu lado, confiante, mas tenso. Do outro lado, 3 advogados representando os interesses comerciais legítimos. Um eufemismo elegante para a ganância de Roberto. O juiz, Dr. Henrique Melo, é um homem de 60 anos com uma reputação de imparcialidade que Dr. Fábio considera favorável. Mas quando os advogados da outra parte começam a apresentar seus argumentos, percebo que a batalha será mais difícil que imaginava. Excelência, diz o advogado principal, Dr. Augusto Ribeiro. A requerida está explorando comercialmente recursos naturais protegidos sem os devidos estudos de impacto ambiental. É uma violação clara da legislação federal. A ironia é perversa. Roberto está usando leis de proteção ambiental para tentar destruir exatamente o que essas leis deveriam proteger. Dr. Fábio contra-ataca com competência. Excelência, a reserva particular foi constituída legalmente em 1994. E qualquer atividade realizada dentro de seus limites está amparada pelo direito de propriedade e pelo compromisso voluntário de preservação assumido pela família. O debate jurídico se estende por 2 horas. Citações de lei, precedentes, interpretações técnicas que fazem minha cabeça girar. Mas percebo que o juiz está genuinamente interessado no caso, fazendo perguntas específicas sobre as abelhas, sobre a tradição familiar, sobre o impacto real da exploração. Doutora Marina, ele se dirige a mim diretamente. A senhora pode explicar com suas próprias palavras por que considera importante preservar essas abelhas especiais? É minha chance. Levanto-me devagar, as mãos tremendo ligeiramente. Excelência, minha avó sempre dizia que algumas coisas no mundo são guardiãs do tempo. Essas abelhas existem há centenas, talvez milhares de anos. Elas são testemunhas vivas de como a natureza funcionava antes da pressa do mundo moderno. Faço uma pausa, respirando fundo. Quando produzo doces com o mel delas, não estou apenas vendendo brigadeiros. Estou dividindo uma história que começou muito antes de mim e que precisa continuar muito depois que eu me for.
É sobre responsabilidade intergeracional, sobre entender que nem tudo que pode ser monetizado deve ser monetizado. O silêncio na sala é absoluto. Até os advogados da outra parte param de rabiscar em seus blocos. Excelência, continuo. Se alguém quiser explorar essas abelhas industrialmente, elas vão morrer. Não é maldade, é biologia. Elas vivem em equilíbrio delicado com um ambiente específico. Destruir isso para aumentar produção é como queimar uma biblioteca para ter mais luz. Doutor. Augusto Ribeiro se levanta para rebater. Excelência, com todo respeito, estamos falando de insetos, não de patrimônio cultural. A requerida está usando argumentos emotivos para mascarar uma exploração comercial irregular. É aí que algo dentro de mim se quebra. Não de tristeza, mas de indignação pura. Insetos? Minha voz sai mais alta que deveria numa sala de audiência. Esses insetos polinizam plantas nativas que existiam aqui antes de qualquer um de nós nascer. Esses insetos produzem um mel que carrega a memória genética de flores, que talvez nem existam mais em outros lugares. Dr. Fábio toca meu braço, tentando me acalmar, mas não consigo parar. Vocês querem transformar um milagre da natureza numa linha de produção. Querem registrar patentes sobre criaturas que Deus criou livres. Querem ser donos do que nunca foi de ninguém. Doutora Marina, o juiz intervém gentilmente. Compreendo sua paixão, mas... Não, Excelência. Desculpe interromper, mas preciso dizer isso. As lágrimas escorrem pelo meu rosto, mas minha voz está firme. Minha avó morreu pobre em dinheiro, mas rica em sabedoria. Ela me ensinou que algumas coisas são sagradas, não porque alguém decidiu, mas porque são testemunhas de algo maior que nossos pequenos desejos humanos. Dr. Augusto Ribeiro balança a cabeça com desdém. Excelência, isso é puro romantismo. Estamos num tribunal de justiça, não numa sessão de terapia familiar. E é nessa frase que tudo muda. Júlia, que estava sentada silenciosamente na galeria, se levanta com uma expressão que nunca vi em seu rosto. Uma mistura de fúria e determinação que me assusta. Com licença, Excelência. Sua voz corta o ar como uma lâmina afiada. Posso falar? O juiz hesita, mas acena positivamente. Meu nome é Júlia. Sou filha da doutora Marina e formada em administração. Durante meses critiquei minha mãe por recusar propostas milionárias. Achei que ela estava sendo irracional, sentimental, ultrapassada. Júlia caminha até ficar ao meu lado, sua presença forte e protetora. Mas hoje, ouvindo esse senhor, ela aponta para Dr. Augusto. Chamar a história da nossa família de terapia familiar, entendi por que minha mãe luta tanto. Sua voz ganha força, ecoando pela sala pequena. Não é sobre abelhas, é sobre o direito de existir coisas no mundo que não estão à venda. É sobre a possibilidade de haver pessoas que escolhem preservar em vez de lucrar. É sobre manter viva a esperança de que nem tudo tem preço. O advogado tenta interromper, mas Júlia continua. E se isso é terapia familiar, então prefiro uma família que precisa de terapia a uma sociedade que precisa de alma. O silêncio que se segue é ensurdecedor. O juiz remove os óculos, limpa as lentes lentamente, e quando volta a falar, sua voz carrega uma solenidade nova. Vou analisar todos os documentos e jurisprudências apresentados, mas devo dizer que raramente presenciei uma defesa tão esclarecedora sobre o verdadeiro sentido da preservação ambiental e cultural. A audiência é suspensa para a deliberação. Dr. Fábio está eufórico, mas eu mal consigo me mover. Júlia me abraça ali mesmo, na frente de todo mundo, e sussurra em meu ouvido. Desculpa ter demorado tanto para entender, mãe. Naquele abraço, percebo que já ganhei a única vitória que realmente importa. Minha filha voltou para casa. Não fisicamente. Ela nunca saiu. Mas emocionalmente, espiritualmente, ela voltou para a família que eu estava tentando desesperadamente preservar. O resto é apenas consequência. A decisão judicial chega numa manhã de terça-feira, 3 semanas depois da audiência. Dr. Fábio liga às 8 da manhã, a voz carregada de uma alegria profissional que mal consegue disfarçar. Marina, ganhamos. O juiz não apenas negou a liminar, como ainda reconheceu a importância cultural e ambiental da reserva. Vocês estão protegidas,
Quando desligo o telefone, a casa está em silêncio absoluto. Os meninos foram para a escola. Júlia saiu cedo para resolver questões bancárias. E eu estou sozinha na cozinha com a notícia que mudará tudo. Sento-me na cadeira da vovó e, pela primeira vez desde que ela morreu, choro de alegria pura. Não é só sobre as abelhas ou o negócio. É sobre a sensação de ter honrado uma promessa que nunca fiz em palavras, mas que estava gravada no meu coração desde menina. A primeira ligação que faço é para seu Antônio. Sua voz embarga quando conto a decisão. Sua avó está sorrindo lá de cima, Marina. Tenho certeza. Como você sabe. Porque as abelhas estão mais ativas que nunca. Ontem mesmo encontrei 2 colmeias novas na gruta. É como se elas soubessem que estão seguras. Quando os meninos voltam da escola, a casa inteira cheira a celebração. Preparei um almoço especial. Não brigadeiros, mas comida de verdade. Arroz, feijão, frango ensopado, farofa de banana. Comida que alimenta mais que o corpo. Mãe, por que você está chorando e sorrindo ao mesmo tempo? Pedro pergunta, pendurado no meu pescoço. Porque às vezes a felicidade é tão grande que precisa sair pelos olhos. Carlos chega logo depois, eufórico com as mensagens de apoio que continuam chegando pelas redes sociais. Mãe, tem gente comemorando em 3 países diferentes. O pessoal da França mandou fotos de abelhas nativas que eles conseguiram preservar também. É Júlia quem chega por último, carregando uma pasta e uma expressão séria que me preocupa momentaneamente. Mas quando se senta à mesa, seu sorriso é genuíno. Mãe, tenho uma proposta. Ah, que tipo de proposta? Sei que você não quer crescer muito rápido, mas temos uma base de clientes agora que valoriza nossa história. Que tal encontrarmos um meio termo? Ela abre a pasta, revelando um plano detalhado que deve ter levado dias para preparar. Podemos manter a produção artesanal, mas criar um sistema de vendas diretas. Clientes fazem pedidos online, nós enviamos pelos correios. Sem intermediários, sem pressão por volume, sem perder o controle. A proposta é inteligente e respeitosa com nossos valores. Crescimento sustentável, relacionamento direto com clientes, preservação da qualidade artesanal. E tem mais, continua Júlia. Podemos criar um programa educativo. Pessoas podem visitar a propriedade do seu Antônio, aprender sobre apicultura tradicional, entender a importância da preservação. Turismo consciente. Pedro bate palmas empolgado. Tipo uma escola de abelhas? Exatamente. E você, Carlos, pode documentar tudo. Criar conteúdo educativo que mostre que é possível fazer negócios sem destruir tradições. A ideia me emociona porque vem de Júlia. Minha filha, que antes só pensava em maximizar lucros, agora propondo um modelo de negócio baseado em educação e preservação. O que acham? Ela pergunta, olhando para os irmãos. Acho incrível, diz Carlos. Posso criar uma série de documentários sobre tradições familiares que resistem à globalização. Posso ser guia turístico. Pedro se oferece. Sei tudo sobre as abelhas agora. Todos se voltam para mim, esperando minha resposta. Olho ao redor da mesa. Meus 3 filhos unidos por um projeto comum. Cada um contribuindo com seus talentos únicos. Vocês sabem que não vai ser fácil, né? Crescimento sustentável significa crescimento lento. Pode levar anos para dar retorno financeiro significativo. Mãe, Júlia me olha com aquela seriedade que herdou do pai. Aprendi uma coisa importante nos últimos meses. Retorno financeiro não é a única medida de sucesso. E qual é a outra? Conseguir olhar no espelho todas as manhãs e gostar da pessoa que está olhando de volta. Naquela tarde, assinamos nosso contrato familiar. Um documento manuscrito em que nos comprometemos a crescer juntos, respeitando nossos valores e preservando o legado da vovó Conceição. Pedro insiste em assinar com sangue, como nos filmes de pirata, mas conseguimos convencê-lo de que tinta azul é mais higiênica. 6 meses depois, nossa pequena empresa transformou-se em algo que não imaginávamos possível, um símbolo de resistência criativa. Recebemos visitas de pesquisadores interessados nas abelhas, famílias que querem aprender sobre tradições, jovens empresários buscando modelos alternativos de negócio. Roberto tentou uma última investida, oferecendo-se para comprar nossa experiência como consultores, mas a resposta foi unânime. Algumas coisas não estão à venda. Hoje, enquanto mexo uma fornada de brigadeiros na mesma cozinha onde tudo começou,
Escuto as vozes dos meus filhos se misturando com o zumbido distante das abelhas. Júlia explica planilhas sustentáveis para um grupo de estudantes universitários. Carlos entrevista seu Antônio para o documentário. Pedro desenha abelhas para o livro infantil que decidiu escrever. O cheiro de canela e mel impregna a casa novamente. Mas agora carrega algo que não tinha antes. A certeza de que preservar é mais revolucionário que destruir. Que crescer devagar é mais corajoso que acelerar sem direção. E que alguns tesouros só revelam seu verdadeiro valor quando resistimos à tentação de vendê-los. Minha avó tinha razão. Nem tudo que pode ser possuído deve ser possuído. E nem tudo que pode ser vendido deve ser vendido. Hoje sei que a maior riqueza que posso deixar para meus filhos não está numa conta bancária, mas na memória de uma mãe que escolheu preservar em vez de lucrar, que preferiu o significado a dinheiro, que ensinou pelo exemplo que é possível ser bem-sucedida sem abrir mão da alma. O doce sabor do recomeço tem gosto de mel silvestre, cheiro de tradição preservada e a textura sedosa de escolhas feitas com o coração. É o sabor de quem descobriu que a verdadeira receita da felicidade não está escrita em livros de negócios, mas sussurrada no zumbido de abelhas que guardam segredos antigos sobre o tempo que ainda não foi contaminado pela pressa do mundo moderno. E toda manhã, quando acordo e sinto o perfume doce que impregna nossa casa, sei que escolhi certo. Porque algumas vitórias não se medem em dinheiro, se medem na paz que sentimos quando olhamos no espelho e reconhecemos a pessoa que sempre quisemos ser.